A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalech, Hamalehim, queridos, mais uma vez aqui para nós juntos compartilharmos de conhecimentos bíblicos. Hoje, querido, na continuação de Satanologia, onde estamos nos estudos sobre Satã, né? Um adjetivo ou um substantivo? Satã, inimigo de Deus ou inimigo dos homens? Hoje com o seguinte tema: a serpente do Éden simboliza o quê? O que simboliza a serpente no Éden dentro dessa metáfora tão adulterada, tão modificada, tão tendenciosamente e humanamente usada para aplicar, para enriquecer, para duplicar a doutrina do medo, que é uma ferramenta de manipulação e condução para o comércio da fé. A primeira coisa que eu preciso entender para saber o que a serpente no Éden significa, eu preciso entender que a narrativa do Éden ela é poética, ela é metafórica. E o próprio Tanar indica isso, por exemplo, em Gênesis, em Bereshit, capítulo 2, verso 9, diz: E Adonai Elohim fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu querido, te faço essa pergunta: será que existiu mesmo uma árvore cujo fruto magicamente fazia a pessoa enxergar o mal, e a outra cujo fruto magicamente concedia vida eterna? Será que isso é literal? Compare com Michelet, Provérbio, capítulo 3, do versículo 13 ao 18, que nos diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. É o quê? É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Árvore da vida. São o quê? Conhecimento, sabedoria. Ainda em Michelet, Provérbios 11:30, diz: O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ainda diz Provérbios 13:12, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Michelet, Provérbios, capítulo 15, versículo 4. A árvore, na cultura semita, é muito importante, pois é ela quem faz brotar alimento continuamente. A árvore da vida, ela significa, metaforicamente, vida inesgotável. Que o relato do Éden é alegórico, a gente pode ver, pode entender e compreender pelo texto final de Bereshit, capítulo 3, versículo 24, que diz o seguinte, amado: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bereshit, Gênesis 3:24. Pergunta: alguém viu uma espada que anda? E para que a espada, se ninguém sabe onde está a árvore da vida? E nem pode entrar sozinho no paraíso, porque ninguém sabe onde é esse paraíso. Será que esse relato é literal? Se ele for literal, aonde está essa espada com patas, com pernas?
Essa espada que anda, de que forma? É literal? Tem que ter uma espada que anda. A ideia da guarda significa apenas que o homem não pode retornar à vida depois de pecar. Ou seja, o homem não consegue pagar o preço ou o salário do pecado, que é a morte. Porque esse preço está fora da capacidade humana do homem pecador. Isso só Yeshua. Ainda tem Amós 4:1 que diz: ouvi essas palavras, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Shemeron, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Amós 4:1. Obviamente que as vacas em questão eram os líderes do povo, e não animais literais. Então, quando você vê que animais na Bíblia, normalmente, são usados de forma metafórica para designar alguma coisa, nós encontramos também em Isaías 56:11 que diz: e estes cães são gulosos, e não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Os cães aqui são líderes do povo também. Não são de nenhuma forma seres metafísicos, seres espirituais, exército do inimigo de Deus, Satanás. Não é isso que o texto está dizendo. A simbologia da serpente no Tanar é semelhante a esse tipo de linguagem metafórica, essa estrutura de linguagem. Que diz que em Bereshit, Gênesis 49:17, diz: Dan será serpente, Nahash, a mesma palavra para a serpente do Éden. Junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos, ou do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A ideia aqui de serpente é a ideia que Dan agiria traiçoeiramente, para você ver como que o Tanar fala sobre a simbologia da serpente. E o povo, em Números 21, versículos 5-9, diz: e o povo falou contra Elohim e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então Adonai mandou entre o povo serpentes ardentes, Hanehashim, Haserafim, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra Adonai e contra ti. Ora, Adonai, que tire de nós estas serpentes, Hanahash. Então Moisés orou pelo povo e disse: Adonai a Moisés, faze-te uma serpente ardente, Saraf, e ponha-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze, Nahash Neroshet, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente Nahash, alguém, quando esse olhava para a Nahash de bronze, Nahash Neroshet, vivia. Tanto na punição enviada por Elohim, quanto na expiação, a serpente Nahash simboliza o pecado do povo que murmurou contra Elohim. Aí você já começa a caminhar para poder entender o que a metáfora da serpente representa lá no Éden. Ainda em Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 15, diz: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, Nahash Saraf, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha perdeneira. Queridos, as serpentes e escorpiões na Torá são os perigos também reais do deserto, mas nunca reflete um ser metafísico. Em Tehilim, Salmos 58, capítulo 3, verso 4 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da
serpente, da Nahash, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Aqui também os ímpios são equiparados às serpentes, e o mal que praticam ao veneno desta. Mas nunca na Torá, querido, a serpente representa um ser metafísico, inimigo de Deus ou inimigo dos homens. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No fim picará com a cobra, que é Nahash, e como o balisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Mishlei, Provérbio 23, 31 ao 35. O vinho é traiçoeiro, se bebido em excesso. Leva o quê? Ao pecado, à ruína do homem. Por isso ele é comparado à serpente, que no Ed não simboliza um ser metafísico, mas a nossa Itzerará, a nossa inclinação ao mal, a nossa carnalidade. Às vezes, a serpente indica juízo de Elohim. Já desde Dan se ouve o resfolar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes, e vem e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes, Narashim e balisco, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 8, versículo 16 ao 17. Amós, capítulo 5, verso 18, ainda diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia, Adonai será de trevas e não de luz. E como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. E como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra, Hanahash. E ainda Amós 9 e 3 diz: e se esconderam no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, a Nahash, e ela o picará. O que nós podemos entender? O que significa a serpente no Tanar? O que significa a serpente na Torá? Em momento algum, a serpente no Tará ou no Tanar aparece como um inimigo de Elohim. Nunca aparece como um ser metafísico. Não existe isso na Torá. Isso é um entendimento excessivo, posteriormente tendencioso e mentirosos daqueles que viveram após o segundo templo. Ou seja, um conceito grego, zoroastrista e diabólico. Em momento algum, a serpente no Taná aparece como sendo algum tipo de demônio. A serpente geralmente indica algo traiçoeiro e perigoso. Em alguns relatos indica o próprio pecado ou a maldade do ser humano, que é traiçoeira e que é perigosa. Vamos ver o que significa a serpente no Éden. Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Ora, a serpente, Verhanahash, era mais astuta que todas as luminárias do campo que Adonai Elohim tinha feito. E disse a mulher, é assim que Elohim disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, Hanahash, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente Hanahash disse à mulher, certamente não morrereis, porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Elohim, sabendo o bem e o mal. E disse Elohim à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher,
A serpente me enganou, e eu comi. Então Adonai Elohim disse à serpente, Ranarash, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos interpretam que a serpente como sendo uma alegoria referente ao suposto inimigo cósmico de Elohim. Mas além do Tanar não trazer jamais a serpente dessa forma, e o texto de Bereshit e Gênesis não afirmar isso, observa-se que Elohim não tem um inimigo cósmico. Segundo o Tanar, pelo contrário, somente ele existe como dominador, controlador, governador de tudo e de todos. Não é difícil, porém, observar o restante do Tanar e perceber que a serpente é uma alegoria não referente ao inimigo de Elohim, ou algum ser cósmico, mas sim a própria carnalidade humana, a Yetzer Hará. É a carne do homem com seus desejos malignos e pecaminosos. É a carne do homem que precisa decidir entre o bem e o mal. E o relato bíblico reforça isso ao dizer, pó comerás todos os dias da tua vida. Quem vai comer pó? Quem vai se alimentar do pó? Quem veio do pó? O homem, a estrutura humana, a estrutura terrestre vai se alimentar do pó. Essa encerrará, essa inclinação ao mal vai se alimentar da fragilidade humana e do pecado humano. E ainda diz Bereshit, Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A nossa Yetzer-Hará, a nossa carnalidade, se alimenta das nossas fragilidades humanas. E Paulo coloca como obras da carne, que o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, milita, combate, guerreia dentro de nós, para que não venhamos ser dominados, para que não venhamos ser controlados por esses satãs, por essas serpentes interiores que querem nos tragar. A carne do homem é pó, e a serpente se alimenta do quê? Do pó. Em outras palavras, o pecado se alimenta da carnalidade humana. O alimento de nossa estrutura humana é o pecado. O alimento das nossas serpentes é o nosso pecado. Isso é confirmado no próprio relato de Bereshit. E viu Adonai que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era só má, verro itzer, marchevot libo rakra, que significa continuamente má. O coração do homem é má. O coração do homem se alimenta do pó. O coração do homem, a estrutura humana do homem, a sua Yetzer Hará, sua inclinação do mal, é que simboliza metaforicamente a serpente do Éden. Sentiu Adonai o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a intenção do coração do homem é má. Itse levira adamirá, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. A serpente Nahash simboliza a inclinação que o ser humano tem de fazer o mal. Um conceito popularmente conhecido no meio judaico como Yetzer Hará. Não há qualquer referência a um suposto inimigo de Elohim no Ed. Existe uma oposição interna que nos coloca à prova, com confrontos de ideias e concupiscências e desejos carnais. O próprio Yeshua diz em Mateus capítulo 15, versículo 19 a 20, pois do coração do homem, procede todos os seus maus desígnios. Qual maus desígnios? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias.
Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus disse que o mal, ele nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. A serpente simboliza algo que está dentro, não o que está fora. Tiago ainda, no capítulo 1, verso 13 e 15, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Quando eu sou tentado, não é Satanás que me tenta. Não ser metafísico, não algo que está externo a mim, mas é algo que está implícito, algo que está dentro de mim, que se chama Itzerará, inclinação para o mal, carnalidade, natureza humana, que quando, querido, é concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera o salário que é a morte. Ainda bem que Jesus é o dom gratuito de Deus que nos concede a vida eterna. Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos. Se você quiser nos ajudar, no final desse vídeo tem o número de uma conta. Ajude nosso canal, ajude nossa página, ajude nosso ministério. Pratique a lei da retribuição e da generosidade e da gratidão para a glória de Deus Pai. Toda arabá a todos.